Boa noite, pessoal da Academia Cash, tudo bem? Então, gente, olha que legal. Vamos começar esse nossos bate-papos aqui online, esses nossos aprendizados com alguém que faz parte das nossas equipes. Ó, com alguém que tem uma vasta experiência aí na vida, já com seus 27 anos, e é um cara que apesar da vida ter me dado como liderado, é muito mais meu líder do que meu liderado. Eu apenas sou um cara que me inscrevi na frente dele. Então, até falo com ele que se fosse para ele ser um personagem, seria o professor Xavier, assim, que toda conversa que a gente tem é sempre uma reflexão. E aí, Pedrão, tudo bom, cara? Tudo bom, Marcelo? E você, tudo em paz? Tô bom, velho. E aí, conta um pouco aí da sua vida, que você faz atualmente. Olha, cara, claro, hoje, igual a maioria das pessoas, eu estou trabalhando para poder projetar alguma coisa melhor para frente, né? Uhum. E, à medida que o tempo vai passando, felizmente a gente vai aprendendo bastante com tudo que a gente passa, né? Se continuasse na mesma, eu estava bem, infelizmente, se fizer um balanço dos últimos 6 meses, um ano, deu uma melhorada boa e quero continuar nessa crescente. Tá certo. Ô Pedro, vamos entregar conteúdo aí pro pessoal nesse tempo que a gente tem. Vamos conversar. Eu fico olhando assim, você tem uma característica analítica sobre os contextos da vida, sobre enxergar as pessoas muito interessante. Então, muitas vezes eu entendo que você é um observador. Então, seria aquele cara que fica parado observando tudo e fica entendendo como que funciona as dinâmicas. Como que você faz isso assim? É algo natural para você? Algo que sempre teve? Ou você precisou desenvolver? Como é que é? Cara, eu acho que acaba sendo, de certa forma, uma mistura de tudo. Porque no começo, desde pequeno, eu era mais tímido, assim, né? Então, acaba que por você ser tímido, você não interage, mas você acaba enxergando de tudo que acontece de volta, né? E eu até costumava brincar que às vezes eu sinto como se eu tivesse uma maldição. Porque tem hora que eu não quero ouvir as coisas e infelizmente eu acabo ouvindo. Infelizmente ou felizmente. Mas sei lá, cara, a gente vai agregando isso também. Né? Muito de observar foi natural para mim. Eu consegui, acho que era mais observar no começo do que conseguir analisar e entender o que acontecia. Tem, Essa parte fui desenvolvendo com o tempo, aí, sem muito melhorar. Hein? Depois fui indo, fico meio perdido. entendi. Então, assim, o segredo para quem quer começar a ter uma análise melhor de contextos seria ouvir bastante. Seria, É, o principal. Acho que até para tudo na vida, a gente sabendo ouvir tendo, como é que eu posso dizer, tendo mais calma e mais consciência, até empatia, porque você está ouvindo, você consegue analisar melhor eu vejo isso. entendi. Isso daí é uma coisa que a gente chama de rapport, que é quando você se dá um tempo de conhecer outra pessoa. Então você até imita. É muito interessante, né? É muito interessante. E Pedrão, deixa eu te perguntar, para pessoas que também são tímidas, são introvertidas e entra para um mercado como o nosso, que precisa falar, precisa se comunicar,
muitas vezes você precisa tomar a iniciativa da conversa, a iniciativa das ações. Qual que é a sua dica assim para as pessoas que estão começando agora? Como é que elas vencem essa timidez assim e passam de observadores para ativos na história, se é que um observador não é ativo também? E, cara, eu acho que o principal, sim, eu acredito que o principal é se cobrar menos, às vezes. Porque, pelo menos comigo, ficava muito na minha cabeça. Pô, mas eu preciso fazer isso, eu preciso falar, eu preciso chegar e fazer de tal forma. Mas, muitas vezes, isso acaba gerando uma pressão interna muito maior do que aquela que você precisa tomar, sabe? Por exemplo, você precisa chegar e conversar com uma pessoa por questão de uma entrevista de emprego, ou oportunidade de emprego, sei lá, por conta disso. Mas você tem muita vergonha de fazer isso. Então, o tempo que você fica ali se pressionando a fazer aquilo, você acaba perdendo, fazendo no time que poderia ser diferente a situação para você, sabe? Uhum, Então, mas vou começar no custo, vamos dizer assim. Pega e vai. uhum, Mas é tudo uma questão de cada um no seu tempo, né? Mesmo comigo eu demorei um tempo para fazer certas coisas. Até hoje tem outras que eu não faço. Mas, se saber medir a cobrança interna, eu acredito, e ter atitude para começar a fazer, com pequenas coisas, você vai mudando, e à medida que vai passando, você vai tendo mais confiança, vai ganhando confiança. tá certo. E tô anotando aqui, tô anotando. E aí, você. Só um minutinho, pronto, anotei certinho para não perder a aula, né? E você acredita que todas as pessoas podem fazer qualquer coisa? Você acredita que o jeito da pessoa. Deixa eu reformular. O jeito da pessoa seria um empecilho para ela alcançar algum objetivo? Cara, tudo depende do objetivo, eu acho, assim. O que essa pessoa, no caso, ela vai querer? O que é crível para ela dela alcançar e o quanto ela quer alcançar isso? Então, determinadas coisas vão de encontro com a sua característica, outra sua característica vai ser um empecilho, sei lá. E não sei, cara. Acho que tudo acaba sendo adaptável também. A gente, a gente é tido como a raça que consegue se adaptar melhor às situações, então, de certa forma, eu acredito bastante nisso também. Então, é mais questão da pessoa conseguir se adaptar e do objetivo que ela tem do que uma capacidade única mesmo para ela conseguir fazer aquilo. Entendi. É mais uma questão de querer desenvolver as habilidades, né? Isso, exatamente. Se foi direto ao ponto. É Entendi. mais uma questão ela, baseada na motivação que ela tem, no objetivo que ela tem, ela vai se desenvolvendo e vai conseguindo alcançar aquilo. É claro, tipo, tem aquela coisa, esse é um exemplo que eu vi muito, eu já vi muito, por exemplo, que é, sei lá, você vai ganhar 10 mil. Aí você vai batalha, batalha, batalha. Se você conseguir ganhar 8.900, eu acredito que você não vai achar ruim. Uhum. Então, é tudo uma questão de você medir a expectativa também. Saber ter noção do que você quer, mas saber que mesmo falhando, você pode chegar bem próximo daquilo que você estava imaginando. Entendi. Entendi. Fora que às vezes o 10 mil é questão de tempo, né? É Exato. questão de persistir um pouco mais, de querer um pouquinho mais, né? De ir um pouquinho além, né? Uma, uma coisa que eu percebo muito é que
as pessoas acabam se frustrando com o sucesso, né? Que elas acabam colocando a expectativa no resultado final e esquecem que ela precisa aproveitar o caminho que ela está seguindo. Então, Exatamente. às vezes, eu me programo assim, daqui um mês eu vou estar correndo 10 quilômetros. E aí eu chego daqui um mês e corro 8 quilômetros em 3 semanas e me machuco. Então daqui um mês eu não vou conseguir correr, porque eu vou estar na recuperação. Uhum. Mas eu consegui chegar com 8 quilômetros, então é uma vitória. Eu preciso saber comemorar aquilo e preciso saber me reprogramar para eu atingir os 10 quilômetros um pouco na frente e não ficar frustrado porque um objetivo não deu certo, né? A questão da adaptabilidade, não é isso? Exatamente. Se você ficar muito preso nessa frustração, você dificilmente vai chegar nos 10 quilômetros que você sonhava depois da recuperação e tudo mais. Isso Vai mesmo. entrar na frustração dos 8,5 e ali você vai continuar até o final. E, Pedrão, tem mais duas coisas que eu gostaria de te perguntar, assim. Para as pessoas que procrastinam em começar a dar um vai pra frente aí na vida, qual que é a sua dica para essas pessoas? Que eu vejo que é um grande problema. As pessoas ficam inventando muitas desculpas ao invés de fazer, assim. Ou também existem pessoas que daí encaixam mais comigo, que querem fazer rápido demais, entendeu? Não espera o tempo de fazer um planejamento certinho. E de qual que é a dica que você dá para esses grupos aí? Cara, eu me encaixo, da mesma forma que você encaixa no segundo grupo, eu me encaixo muito bem no primeiro. Mas a dica que eu dou e que tem funcionado pra mim, cara, é muitas vezes você tentar entender por que que você age dessa determinada forma. Eu acho que é mais uma reflexão interna, sei lá. Eu precisaria de uma ajuda de um profissional para poder aprofundar mais isso. Entendi. Mas se eu observar, tipo, o que eu estou fazendo que está me levando a chegar nesse ponto de travar no que eu quero fazer? Ou o que eu estou fazendo que eu estou chegando nesse ponto de querer acelerar demais e não estar conseguindo fazer as minhas tarefas, as minhas obrigações e afins da forma que eu gostaria. Então, é entender. Às vezes a gente tá querendo ver o resultado antes da hora, ou então a gente não quer pagar, no meu caso, muitas vezes, às vezes pagar o preço para ter o sucesso que você almeja ou as coisas que você quer. Então, eu acho que é muito uma questão, pelo menos para mim, de autoconhecimento, muitas vezes de autocrítica mesmo, você pegar como eu costumo brincar, se chama na chincha ali, velho. Pô, cara, mas explica, o que que tá acontecendo contigo? Pra que você tá tomando esse tipo? Pra que você tá chegando, onde você tá chegando com essa forma que você tá trabalhando e fazendo as coisas, sabe? E, claro, tem que ter, pelo menos eu penso, o diálogo interno ele tem que ser muito sincero, né? É uma pessoa na vida que você tem que ser extremamente sincera consigo mesmo. É o que eu acredito muito. Uhum. E Então, assim, desculpa, pode terminar, desculpa. não, eu ia só juntar tudo mesmo. Tipo, é mais uma questão de se autoconhecer, tentar se autoconhecer, se conhecer melhor, o máximo possível e ter esse diálogo consigo mesmo. Pô, e aí, tá rolando? Entendi. Ver como mudar esse tipo de. E tem outros dois grupos que, assim, são também grupos bem interessantes, né? Um é aquele grupo que termina tudo que começa,
mas acaba que esse grupo ele costuma não ter muita flexibilidade na vida, né? Porque às vezes aparece uma oportunidade boa e a pessoa tá tão focada só naquilo que ela determinou na cabeça dela que ela esquece de olhar as Olhar outras as outras oportunidades. oportunidades. E tem um E segundo grupo, que é o que a gente se encaixa melhor, a gente já conversou isso pessoalmente, que era aquele grupo que não conseguia terminar as coisas que começava. Então, você tá lá, começa a fazer uma coisa e aí você vai e se distrai com alguma coisa, se distrai com outra e tal. E meio que perde a motivação no meio do caminho ali, por N motivos e tal. sim. E qual que seria o remédio do Pedro Júnior para isso? Eu tenho o meu próprio remédio. Qual que seria o seu, a sua dica? A dica, no caso, para quem se perde no meio do caminho, cara, Isso. pô, velho, acho que vai muito de encontro com a outra questão também de colaborar um pouco, do, como é que fala? De não conseguir, às vezes, terminar o que começa, né? Entender o porquê de não de terminar isso, porquê Uhum. de aí parar no meio do caminho. Entra. Eu tenho muito comigo que a gente mesmo O tem, pai que eu a gente já tem as ouve. soluções para as nossas questões, né, cara? Eu Uhum. acredito muito nisso, sim. Que muitas vezes o problema que a gente tem hoje ele foi criado muito antes, muito lá atrás, tipo, tem a ver com a forma que a gente vem entendendo a vida desde pequeno, cara, vai, à medida que a gente vai crescendo, tudo vai mudando, a gente vai tendo experiências, vai mudando a forma de ver a vida, a forma de encarar as coisas, aquilo que a gente acreditava que era certo pra caramba, de repente você olha e fala, pô, tem nada a ver com o que eu imaginava, então isso tudo influencia no que a gente é hoje e no que a gente vai ser daqui a, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Entendi. Então, a gente acaba sendo um amontoado de velhas ideias que às vezes ficam mal resolvidas. Eu acredito que o máximo possível a gente conseguindo resolver esse conflito mais perto do equilíbrio, assim, que seria aquele lance de você, você conseguiu tipo, não ter tantas preocupações quanto a gente tem hoje, assim, com algumas coisas que nem sempre são dignas dessa preocupação que a gente tem, sabe? Então, volto naquela ideia do diálogo interno, do autoentendimento, muitas vezes do se perdoar mesmo, porque a gente carrega, às vezes, umas mágoas que não tem porquê, sabe? Coisas que já passou, que a gente já aprendeu com aquilo e ainda assim insiste em carregar essa, talvez, mágoa, tristeza, não sei. E que são coisas que acabam impedindo a gente de seguir em frente e entender que o que passou, passou, a gente tem que aprender com aquilo e deixar a bagagem para trás para poder continuar seguindo em frente, né? Seguindo, crescendo, se desenvolvendo e abraçando projetos e seguindo sem abandonar. Desde que você começar a ler um livro que você comprou e está lá estacionado no seu armário, no seu estante, ou um projeto de seu próprio negócio, por exemplo, que você quer tocar e não começa, mas não sabe ou não tenta ir até o final, tá? Uhum. Eu acho que muitas vezes entra na questão da pessoa não se dá o direito de errar, né? A pessoa não se dá o direito de falhar, né? Eu acredito, inclusive, que, que quando você, por exemplo, um livro, você se propôs a lê-lo em uma semana. Só que naquela semana aconteceu diversos fatores que você não pôde terminar ele em uma semana e a pessoa simplesmente larga o livro de lado.
Então, sei lá, o cachorro morreu, o papagaio começou a pular, a mãe precisou ser internada e tal. E daí a pessoa, ao invés de entender que ela não tinha controle sobre essas situações e precisou trabalhar com elas em, de forma prioritária a leitura, e que agora ela pode continuar assim lendo, que demore um mês, que demore 2 anos para ela chegar nesse resultado. Mas ela precisa terminar essa leitura, né? E assim, eu queria só justificar por que que eu virei de lado aqui. É que a minha mãe chegou correndo, que eu preciso ir para uma reunião agora. Mas Pedro, brigadão. Eu fiz um resumo aqui que eu queria só ler. Então, assim, primeira coisa, era a timidez, né? Você não interage, mas você enxerga tudo no começo. E aí você ouve até o que não precisa quando isso acontece. Acredito que as pessoas te veem como um desabafador, né? Um desabafador, assim, um ouvidor do desabafador, né? Então, a pessoa vem e desabafa, né? Só que É, isso te gera uma calma, uma paciência e uma empatia. Então, você desenvolve isso que você cria para você poder ter o maior segredo para ser um observador que é saber ouvir. Depois, os segredos para você conseguir fazer tudo o que você precisar, quando você é tímido também, é não se cobrar tanto, porque isso daí vai mais te atrapalhar do que te ajudar, e você pôr na cabeça, pega e vai. Eu tenho uma frase que poderia encaixar muito bem aí, que é: se joga no precipício e aprende a voar no caminho, né? Faz a tentativa. E, boa, e assim, é, você ir remediando sempre essa cobrança interna, né? Então você vai ter atitudes que a partir do momento que você tem, você vai ganhando essa confiança. E aí tudo vai depender do porquê que você tem, porque daí você vai ver os comos você consegue chegar nesse seu objetivo, né? Então, se você tem um porquê muito forte, os seus comos eles vão aparecendo no caminho. Então, você falou muito bem, nós seres humanos somos adaptáveis, né? E aí é só uma questão de você desenvolver a habilidade. E aí a gente entrou num ponto bem interessante, que mesmo você falhando, mesmo você não conseguindo os seus R$ 10, conseguindo os 8,90, você pode conseguir ir além, desde que você comemore aquilo e não pegue aquilo como uma falha e te atrapalhe a prosseguir. E aí os remédios são os diálogos internos, né, para você encontrar solução, tanto para você que procrastina, para você que não consegue terminar nada do que você começa. Então, é você ter muito diálogo interno, ser muito sincero, né, ter um autoconhecimento e uma alta crítica, até se chamar na xixa, né? E aí você precisa se perdoar, você precisa querer deixar as bagagens do passado de lado. Muita gente usa essas bagagens para se proteger, proteger suas costas. E não, para você voar você precisa deixar as bagagens. O avião muito pesado ele não sobe, né? Ele não vai conseguir, vai estar com sobrepeso. E aí é seguir em frente, é se jogar no precipício e voar no caminho, né não? exatamente, Cara, exatamente. muito obrigado. Eu realmente preciso ir. Eu adorei nossa conversa. Pô, foi Vai, muito boa. Gostei bastante também. manda um abraço aí pra academia, convida a galera pra curtir, pra comentar, compartilhar, tudo aí que eles quiserem. E sim, pô, galera. Vamos bater esse papo aí. Eu espero ter passado uma boa mensagem para todo mundo, né? Porque a intenção é sempre deixar aquela pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, para o Uhum. pessoa pensar. Será que esse cara aí, maluco aí, diz, então um negócio que até parece que faz um sentido bem na minha cabeça. Pô, isso aí é que é o bacana. Então, eu que agradeço, cara, a oportunidade também de poder falar, né? E galera que está acompanhando a academia, por favor, quem puder, claro, compartilhar, ficou bacana, curte, fala com os amigos, quem tiver ideia também, manda aí pra gente, quem tiver vontade de falar coisas também, eu acredito que tá,
que a porta tá aberta, né, mano? Exatamente. E não sou só eu fazendo entrevista, como você é um dos nossos líderes, você também vai fazer entrevistas muito aí. Fechou? Beleza. Valeu então, cara. Aquele abraço. Pô, abração, obrigadão.